contextualizar aqui. O último vídeo que a Ira conversou comigo foi sobre alimentos orgânicos. No anterior aos alimentos orgânicos, a Ira Soraya falou sobre os 3 alimentos que causam 90% das alergias alimentares. E aí, em 2 vídeos atrás, a Ira falou especificamente sobre um deles, que foi sobre o leite. E aí, hoje, o que vai acontecer? A Ira vai explicar para a gente sobre os outros 2 alimentos, não é isso, Ira? Isso, vamos falar da soja e do trigo, né? Isso. Qual que é o pior deles, Ira? Soja ou trigo? Então, depende para quem, Mariângela. Essa história de que um alimento faz bem ou faz mal é muito relativo, né? A gente já falou isso aqui. Mas dentro de uma classificação dos alimentos mais alergênicos, depois do leite, é a soja, né? Então, a soja entra aí como o segundo alimento mais alergênico e que a gente precisa tomar cuidado quando pensa nessa clientela de alérgicos. Então, quando é uma criança que é alérgica a leite de vaca, a segunda opção não seria soja, por conta disso. É claro que por uma questão de custo, às vezes a gente acaba orientando leite de soja, mesmo fórmulas à base de soja, né? Fórmulas industrializadas. Mas não é a melhor alternativa para quem tem alergia ao leite de vaca. Então, qual que é o problema com a soja? Existem vários mitos que a gente diria, né? Que é essa história de que a soja pode tornar os meninos mais afeminados por conta de uma molécula que é o estrogênio símile, ou seja, parecida com estrogênio. E isso acaba que usando no longo prazo faria alguma diferença, né? Nos hormônios aí das crianças. Mas hoje a gente já tem fórmulas que são isentas dessa partícula, né? Então, os grandes laboratórios já fizeram isso. E a gente acredita que esse não é o maior problema. O maior problema, sim, é o poder alergênico, ou seja, a digestibilidade da proteína da soja por essa turma aí que é alérgica, é complicado, né? O grande problema das alergias é justamente a digestão das proteínas. Porque a fração do alimento que causa alergia é normalmente a fração proteica, né? Então, esse seria o grande problema da soja. Mas é um grão de alto valor nutritivo, então que pode sim fazer parte da nossa alimentação, assim como o feijão, a lentilha, o grão de bico. Então, a soja está aí. É claro que a gente precisa tomar cuidado sempre na rotação desses alimentos, né? Porque a soja, quando consumida muito frequentemente, sabe aquela pessoa que deixou de ser carnívora e passa a ser vegetariana ou vegana, e aí substitui a carne, bife de soja, hambúrguer de soja, soja cozida. Isso pode trazer problemas, principalmente com a glândula da tireoide. Então, não é um alimento para consumir todos os dias. Mas, como eu sempre falo, que é importante rodiziar o que se come, então eu não vejo isso com problema. Mas quem substitui a carne de boi por carne de soja todos os dias, eu não vejo com bons olhos. Bom, isso sobre a soja. Agora, quando a gente fala de trigo, né? O trigo, ele tem várias proteínas que são de difícil digestão também. Não é só o glúten. O glúten é a mais conhecida e falada por conta das alergias. No caso, alergia como a doença celíaca, que é genética e que a criança já nasce com essa dificuldade aí de digerir, né, essa molécula. Mas existem outras frações proteicas, né, que são também alergênicas e que têm provocado vários problemas aí para crianças e adultos que são alérgicos e às vezes nem sabem, né? Porque você aprende a conviver com sintomas desde criança e acha que isso é normal. Quais são os sintomas? Então, sintomas normalmente eles são os mais conhecidos, são os que envolvem o trato digestório, ou seja, constipação, diarreia, gases. Mas quando a gente fala de uma alergia nas pessoas, ela pode acometer todo o sistema.
Então, a pessoa pode ter dor de cabeça, ela pode ter dor muscular. Então, as alergias, elas estão muito relacionadas com essas dores físicas, né? Musculares, articulações, enxaqueca. Tem lesões de pele que são provocadas também, dermatites, pelas alergias, né? E depois das alergias, Mariângela, ainda tem a questão da sensibilidade, que muitas pessoas são sensíveis e não são alérgicas. É o que a gente chama de intolerâncias. Em relação ao trigo, ao glúten, tem sensibilidade ao glúten não celíaco. Porque o celíaco é aquele ponto alto, né? Em que a pessoa não pode entrar em contato com nenhuma partícula do trigo, né? E a pessoa pode já fazer, inclusive, algum choque anafilático, que seria assim, o ponto alto, né, da alergia alimentar ou de qualquer alergia. Mas existem pessoas que também têm reações, seja um exemplo claro disso são as diarreias. A pessoa que fala assim, eu tomo cerveja e percebo que toda vez que eu tomo cerveja, eu tenho diarreia, né? E a cerveja, normalmente a cerveja feita à base de cevada, que é um grão que também tem glúten, né? E ele acha que aquilo é normal, porque ele não toma cerveja todo dia, então ele tem uma diarreia a cada final de semana, tá tudo bem, né? Existem pessoas que têm intestino preso e comem pão todos os dias. E esse intestino preso é por conta da alergia ou da sensibilidade ao glúten, e ela nem sabe, passa uma vida com constipação, né? E aí, quando a gente faz essa avaliação, e eu já tive pacientes que aos 50 anos se descobriu celíaca, inclusive com biópsia de estômago, confirmando isso, porque para fazer um diagnóstico de doença celíaca, o padrão ouro dos exames é a biópsia, né? Então, você ficou assim até assustada. Nossa, mas eu sempre tive intestino preso. Mas intestino preso de ficar 5 dias, 7 dias sem evacuar, né? E achava que isso era normal. Conviveu toda a vida assim. E quando tira o glúten, de uma forma mágica, começa a evacuar todos os dias, né? E esse é então, tem só um ponto que você está dando só um exemplo, mas o glúten pode afetar todo o corpo, né? Pode. O glúten nas pessoas que são sensíveis, até o sistema nervoso, né? Então, o humor da pessoa muda, fica mais irritado, porque nas crianças você percebe muito isso, com falta de concentração, sono agitado, dor de cabeça, porque os neurônios eles ficam muito excitados com a molécula do glúten, né? E isso acaba interferindo aí nessa questão também. Mas o mais comum e mais que as pessoas percebem com mais facilidade são os sintomas gastrointestinais, né? É incrível. Essa sensibilidade, elas não aparecem em exames ou aparecem? A partir de qual grau, por exemplo, que vai aparecer em exames que a pessoa fizer? Por exemplo, para saber se tem algum tipo de doença celíaca. Olha só, Mariângela, são poucos os exames que são utilizados de apoio. Então, a gente pode dosar anticorpos. Alguns anticorpos, antitransglutaminase, por exemplo, para IgA, para IgG, dosam sangue, anticorpo antigliadina, mas são muito pouco sensíveis para quem é sensível. Ele vai falar muito quando esse exame dá um resultado muito alto, que aí é compatível com a doença celíaca, claro. Depois que eu tenho anticorpos alterados, eu preciso investigar mais ainda, que é com as biópsias do intestino e do estômago, né? Mas não existe um exame que você faça para avaliar a sensibilidade alimentar. É muito mais a história clínica, onde você vê sintomas, né? E aí você relaciona esses sintomas muito frequentemente, eles se repetem muito. Então, isso você consegue fazer alguma associação com os alimentos. Por isso que não existe exame, a menos para alergia, quando ela é mediada, ou seja, alergia que é mais fácil de dosar IgE no sangue. Mas para sensibilidade ao glúten, não tem. Ainda não tem. Uma pergunta assim que, de repente, quem está assistindo fica se perguntando: quantos dias ficar sem comer vai me mostrar se eu tenho ou não, por exemplo, alguma sensibilidade? No caso dessa que você citou, constipação, quantos dias foram suficientes
elas sem comer glúten para perceber o corpo mudando, por exemplo? É rápido, Mariângela, é rápido. Em torno de 7 a 10 dias você já vê resultado. Né? Normalmente a gente fala para fazer durante 30 dias a exclusão de qualquer alimento, mas você começa a perceber as mudanças com 7 a 10 dias. Sem dúvida. Se você tem gases, vai deixar de produzir, se for só aquele motivo. Por isso que a história clínica é importante. Né? Porque às vezes, quando você já é sensível a um segundo alimento, então aí você teria que fazer a exclusão desses 2 alimentos, né? Mas sim, é rápido. Nosso intestino também se faz rápido, né? Se refaz rápido. Aí, uma pergunta que eu fiz quando a gente falou sobre leite. Você indica parar, cortar o glúten da vida quando a pessoa não sabe, não tem nenhum tipo de alergia, desconhece ou não? Se você não tiver nenhum motivo que seja justificável para fazer exclusão, não deve retirar, que o trigo é um alimento saudável. Por isso é importante passar em consulta, para poder fazer essa avaliação, porque nós somos pessoas individualizadas. O que é bom para mim pode ser péssimo para você. Então, de repente, o trigo para mim é horrível, mas para você não. Mas independente, a gente ainda tem que fazer algumas ressalvas, Mariângela, que é o tipo do trigo. No Brasil, nós temos o trigo que mais tem é glúten, salvo que alguém possa me dizer o contrário, mas o trigo do Brasil, inclusive, ele tem um valor no mercado maior para as indústrias de panificação, justamente por ter mais glúten, o pão fica mais bonito, mais fofinho, né? Então, ele é mais... tem um valor maior. Porém, para nós, né, talvez para seres humanos, a capacidade de digerir é pior, né? Então, eu posso conseguir uma farinha de trigo orgânica que tenha menos glúten, eu consumo uma vez por semana. Não tem por que eu retirar o glúten da minha alimentação. O problema começa quando as pessoas querem comer pão, pizza, lasanha, macarrão, todo dia come alguma coisa disso. Então, já vou perguntar, que é uma curiosidade minha, se aquelas farinhas, por exemplo, tem várias aí, italianas, 00, que o pessoal usa para fazer pizza artesanal, elas são então melhores do que essas normais do Brasil? São melhores pensando nesse sentido. Agora, se você quer um pão mais fofinho, a nossa farinha é imbatível. Né? Entendi. Ela tem muito mais glúten. Exatamente. Então, é isso. Né? A gente precisa estar atento qual que é o objetivo, qual que é o meu interesse com isso. Então, se for para uma coisa, é melhor. Né? Sem contar que o pão de fermentação natural também é muito mais saudável do que o pão usando fermento biológico. Né? Então, é outra questão. Outro dia dá para falar sobre fermentos? Podemos? Podemos falar sobre fermento em um momento qualquer. Mas é isso, porque as pessoas... A gente não pode aterrorizar por uma coisa que... O glúten não pode ser crucificado, Mariângela. Ele tem suas vantagens, é uma proteína boa. Eu só preciso saber se é bom para mim ou se é bom para você. É isso. Obrigada por esclarecer novamente nossas dúvidas, por compartilhar o conhecimento. Um beijo a todos. Beijo, Ira. Boa semana. Boa semana, gente.